segunda parte desse módulo de geometria analítica. Ponto médio de um segmento. Veja bem, no vídeo anterior, nós medimos a distância entre dois pontos no plano cartesiano. O que precisamos agora é determinar a coordenada do ponto médio. Então existe, por exemplo, quando você pega sobre uma reta, você pode estabelecer da seguinte maneira, um exemplo bem prático. Você pega um objeto como uma caneta, você sabe mais ou menos que ele representa um segmento de reta, um pedaço de uma reta. Então, se você estabelecesse, por exemplo, o meio, onde que é o meio dessa caneta, você mediria a caneta e dividiria por 2. Essa é a ideia básica. Mas como que fica isso em coordenadas cartesianas? Bom, então, o ponto médio do segmento pode ser expresso da seguinte forma, dado o segmento de reta AB, onde o ponto médio de AB é chamado de M, é tal que, veja bem, se eu colocar o ponto médio M em cima do segmento AB, ele pertence ao segmento AB. Então, de forma que quando eu dividir esse segmento, eu vou ter dois pedaços. Imagina, eu peguei a AB e eu vou dividir ao meio. Então, vou ter dois pedaços. Um pedaço chamado AM e outro BM, como está ilustrado na figura aqui desse slide. Você pode parar e observar. Uma das maneiras, a maneira de determinar o ponto médio desse segmento é simplesmente utilizar as expressões x do ponto médio, x1 mais x2 sobre 2, e o y do ponto médio, y1 mais y2 sobre 2. Vamos então para um desenho para mostrar como é que funciona isso. Imagina você que nós temos aqui o nosso plano cartesiano, bonitinho. E eu tenho aqui um segmento, um ponto A, mais ou menos aqui, e um ponto B, mais ou menos aqui. Vamos expressar esse A a partir pelas coordenadas x1 e y1. Podia ser xa, xb. E o ponto B, x2, y2. Então, dessa maneira, podemos representar isso aqui no nosso plano. Vou só colocar aqui 0xy. E o primeiro x a ser representado é o x1 e o y1, que são as coordenadas do ponto A. O segundo x é o x2 e o y2. Pronto. Feito isso, nós temos os dois pontos. Vamos estabelecer o segmento, ou seja, a linha que une o ponto A a B. Anteriormente, nós calculamos aí a distância do segmento. Queremos imaginar o seguinte, existe um ponto aqui no meio, mais ou menos aqui, que é chamado de ponto M, ou ponto médio, né? De coordenadas, obviamente, xm, ym. Claro que, se o ponto médio é o meio de AB, então ele deverá estar no meio de x1 e x2 e no meio de y1 e y2. Então, como medir essa coordenada? Se nós fizéssemos a mesma ideia da distância de dois pontos, teríamos o seguinte, que a distância xa, o segmento, podemos colocar assim, a distância, o segmento xa, segmento A até M, tem o mesmo tamanho, ou seja, é igual a medida dele, né? A medida é o mesmo tamanho que o M até B. Podemos comprovar isso aplicando a expressão da distância entre dois pontos. E aí nós chegaremos, obviamente, ao x e o y para cada um. Não faremos isso. Como sabemos aqui que xm, ou seja, que xm é o ponto médio e que ele deve estar no meio, podemos expressar essa medida da seguinte forma. A coordenada xm do ponto médio, como que eu vou fazer para medir a metade dessa distância? Ora, a distância x2 vai de 0 a x2. Claro que se eu medir 0 a x2 é próprio x2. A distância x1 é 0 até x1, também x1. Então eu posso escrever que o x1 mais o x2 sobre 2 é a distância do ponto médio. Ora, você fala, mas isso é a média. É verdade, é a média das distâncias. Esse é o x do ponto médio. Da mesma forma,
o y do ponto médio, vou colocar aqui do lado, o y do ponto médio será a média das distâncias entre x e y, os dois y, aliás. Portanto, y do ponto médio tem essa cara, apenas isso. Então, quando nós temos essa situação, essas aqui são as coordenadas do ponto médio. Vamos exemplificar. Então, imagina você que eu tenho os seguintes pontos. Eu tenho o ponto A, de coordenadas -3 e 2, e o ponto B, de coordenadas 3 e 4. E aí eu quero saber quais são as coordenadas do ponto médio. Então, o ponto médio, xm e ym. Quais são essas coordenadas? Eu preciso saber quais são essas coordenadas. Eu coloco, então vamos fazer, só para efeito didáticos, vamos determiná-los aqui. Eu não precisava fazer, bastava aplicar a fórmula. Então, o yx, lembrando que o x vai aqui o x a, o xb. Então, vai do -3 a 3. 1, 2, 3, menos 3. 1, 2, 3, 3. E o y, claro, não tem negativo, somente positivo, então vai ser de 2 até 4. 1, 2, 3, 4. O primeiro daqui, eu vou colocar aqui o 2 e aqui eu vou colocar o 4. Tá? Podemos colocar por dentro ou por fora. Você que escolhe onde você quer colocar o número. O ideal é que tenha a mesma distância. Tá? Então, o primeiro ponto é -3 do x, é o x1, e aqui é o y1. Então, -3 está aqui, com 2. Então, 2 está aqui, -3, 2. O nosso primeiro ponto está aqui. É o nosso ponto A. Ok? Muito bem. O outro ponto é o x2 e o y2. Quem são eles? É 3 e 4. 3 e 4. Está bem aqui. É o nosso ponto B. Então, vamos agora unir esses dois pontos, A até B. E queremos... era para ser reta. Ficou meio curvo, mas é reta. Então, queremos saber, se fizéssemos direitinho, aqui não ficou direitinho, né? Mas se fizéssemos direitinho, ia ficar mais ou menos aí. Queremos saber onde é o ponto médio. Ora, pelo desenho, apesar de estar estranho, você já percebe que é mais ou menos aqui, o meio do segmento aproximadamente. Mas podemos chegar a essa relação. Pela ideia aqui, é 0 do x e 3 do y. Mas vamos descobrir. Então, fazendo aqui, o x do ponto médio, ele é o x1 mais x2 dividido por 2. Então, o x1 é 1, o x1 é -3, o x2 é 3. Então, quem é essa coordenada? É -3 mais 3. Isso vai dar sobre 2. Isso aqui, na verdade, é -3 mais 3 é 0, por 2 é 0. E o y do ponto médio será o y1 mais o y2 dividido por 2. Então, o y do ponto médio será, então, 2 o 1 e 4 o outro. 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6, por 2 é 3. Então, portanto, o nosso ponto médio em questão será 0 e 3. De fato, observe, 0 do x, então subimos a linha bem aqui, no 0, e 3 do y, então cortamos bem aqui. Portanto, esse é o ponto médio, 0 e 3. Esse aqui é o nosso ponto. Muito bem, voltamos aí. Com isso, a gente encerra a parte de ponto médio.